O vídeo de hoje é como fazer o seu projeto de interiores personalizado para o seu cliente e quais são as etapas. A primeira etapa mais importante do projeto, não a mais importante, mas é essencial, é o desenvolvimento do contrato de projeto, tá bom? Às vezes eu converso com alguns clientes, eu percebo que eles ficam assim, meio receosos, achando que eu não vou fazer um contrato, mesmo fazendo uma reunião inicial antes, né, dele fechar comigo. Tá escrito lá naquela apresentação que eu envio para ele, ele fica meio receoso, mas eu sempre converso e explico quando eu sinto que ele não entendeu ainda. Falo, olha, você fechando agora, como você tá falando, eu vou pedir os seus dados para eu fazer o contrato e te enviar para assinatura para a gente começar, né, iniciar o projeto. Ele já se sente muito mais seguro. Então, gente, primeiro ponto muito importante, é necessário o contrato, tá bom? No contrato vai ter as suas informações, o seu CNPJ, as informações do cliente, quais ambientes você vai fazer daquela casa, daquele apartamento, né, daquele ambiente comercial, qual a metragem, se possível, do espaço, o que você vai fazer naquele ambiente, porque às vezes você pode pegar um apartamento e o cliente não vai trocar piso, não vai trocar revestimento, você vai fazer a marcenaria, iluminação, pintura, móveis, ou às vezes vai ser uma reforma completa, onde você vai entregar detalhamento de piso, de revestimento, enfim. Então isso precisa estar descrito no contrato. O prazo, que é muito importante, das etapas do projeto, tá bom? Quando vai iniciar, qual a previsão de finalização e também a forma de pagamento. Se vai ser à vista, se vai ser parcelado, que dia que vai ser a primeira parcela, que dia que vai ser a segunda, e as informações complementares, né, das suas responsabilidades e das responsabilidades do cliente também. Uma cláusula muito importante, que na minha opinião é essencial, é você colocar lá que se o cliente mudar o briefing do projeto, você vai precisar cobrar novamente ele, tá? Por quê? Eu vou te explicar por quê. Se você faz a primeira reunião, que é a reunião de briefing, tá? E o cliente chega lá no anteprojeto, que é o projeto em 3D, e ele simplesmente fala, Samara, eu não quero mais nada disso aí, eu mudei completamente o projeto, eu falei pra você que eu queria a cozinha fechada da sala, mas agora eu quero que a cozinha seja integrada, e você já fez o briefing, já fez o estudo preliminar, tá na etapa do 3D, e o cliente quer mudar tudo, ou seja, vai ter que refazer todas as etapas anteriores. Então isso precisa ter uma cláusula no contrato para evitar esse tipo de problema. Eu confesso que comigo nunca aconteceu, eu vou sendo muito clara com o cliente, mas eu acho um ponto importante, tá? E também quantas alterações você vai fazer no projeto, tá? Para o cliente também não fazer quantas alterações ele quiser, que a gente tem 3 etapas de alteração, não são 3 alterações de projeto, tá? São 3 etapas, onde o cliente vai mudando ali o que ele quiser até ficar 100% do gosto dele. Após isso, né, o contrato aqui, a gente vai para a reunião de briefing, que provavelmente você já ouviu falar que é a reunião inicial que a gente faz com o cliente. A gente conversa tudo do projeto com o cliente, né? Eu envio alguns formulários para eles responderem e a gente agenda a reunião e conversa sobre mais informações. Eu peço para o cliente trazer algumas imagens também de projeto, de referências, na verdade, né, que ele gosta, para a gente entender mais do estilo dele, das preferências de gosto, de cores, tá? Então, o briefing funciona dessa forma. Após isso, a gente faz o levantamento de medidas no local e passa essas medidas para o SketchUp, o programa que a gente usa aqui para fazer o projeto. Depois disso, a gente vai para a parte de estudo preliminar. O estudo preliminar é o projeto de layout que a gente fala, que a gente apresenta algumas opções de planta para ele, em planta baixa, tá? Daquele ambiente, com a disposição do layout. Por exemplo, a gente conversou com um cliente que ele quer que na sala dele tenha um sofá com poltronas. A gente vai fazer um primeiro layout dentro daquele estilo, mas talvez quando a gente está fazendo o estudo de layout, a gente vai ver que o sofá que ele pediu, que é de 2,50, se a gente deixar esse tamanho, não dá para colocar 2 poltronas, dá para colocar uma só. Então a gente faz um layout assim. Aí no layout 2 a gente faz o sofá com um tamanho menor e coloca 2 poltronas. E o tapete e o tamanho do rack e a mesa de jantar, ou por exemplo, às vezes o cliente fala, eu quero uma mesa redonda. A gente coloca a mesa redonda para ele ver. Mas naquela proporção lá do tamanho da sala de jantar, o melhor é que seja uma mesa retangular. Então a gente faz um outro layout sugerindo, explicando por que ficaria mais interessante uma mesa retangular. Então eu gosto demais dessa etapa de projeto. Por quê? Porque a gente faz um alinhamento da reunião de briefing, que foi a anterior, com essa reunião de estudo
preliminar para passar para a próxima etapa, que é o anteprojeto, que é o projeto em 3D. Então, é muito legal porque essa parte do estudo preliminar, né, de layout, é algo que a gente decide junto com o cliente. Porque às vezes, naquele espaço, realmente é melhor uma mesa retangular, mas o cliente quer muito uma mesa redonda, né? E se ficar com uma circulação interessante, ele fala, não, Samuel, eu quero a mesa redonda, a gente vai deixar a mesa redonda. Mesmo que a mesa retangular caiba, sei lá, mais 2 pessoas. Se é o desejo do cliente e é a casa dele, então a gente vai fazendo esse alinhamento. Às vezes a gente faz lá o layout com um sofá maior, uma poltrona, o cliente, não pode ser. Então, assim, se eu prefiro um sofá maior com uma poltrona só. Não, Sam, eu quero muito 2 poltronas, eu prefiro então diminuir o sofá. Então a gente vai fazendo esse alinhamento, o cliente aprova essa etapa, né? Qual layout ele vai escolher para cada um dos ambientes e a gente passa para a próxima etapa, tá? Um ponto importante aqui que eu não comentei é que na parte de estudo preliminar o cliente já tem que enviar todos os eletrodomésticos pra gente, tá? Samela, como assim? Quais eletrodomésticos ele quer ter em cada um dos ambientes? Que a gente já conversou com isso, já mandou o formulário lá que ele vai ter respondido pra gente com essas informações, mas também qual a marca dos eletrodomésticos, tá? Porque uma lava-louça, por exemplo, a gente pode ter de 14 serviços, de 8 serviços. A geladeira, ela pode ter 550 litros ou pode ser de 300 litros. E tudo isso vai interferir no tamanho desses itens no projeto. Então, a gente precisa fazer essas definições também, tá? Após a aprovação do estudo preliminar, a gente vai para a etapa do anteprojeto, projeto em 3D. Então, a gente desenvolve todo o 3D, marcenaria, piso, revestimento, os móveis, os tecidos, as cores, a iluminação, cortina, persiana, os quadros, tudo bem personalizado, tá? A gente faz o projeto em 3D bem certinho, como a gente vai detalhar isso também lá no projeto executivo. Renderiza o projeto, monta a apresentação e apresenta para o cliente, tá? A gente apresenta, explica cada detalhe, cada informação, por que a gente escolheu cada um daqueles itens, as cores, explica tudo certinho e deixa essa apresentação com o cliente alguns dias para ele avaliar o que ele quer alterar. Às vezes, durante a reunião, ele já fala, Sam, eu não gostei disso, ou tem isso que a gente gostaria de incluir. E às vezes isso surge também depois desses dias que ele fica com a apresentação. E a gente vai tirando as dúvidas, né? Porque geralmente surgem muitas dúvidas quando o cliente vê o 3D. E a gente vai alinhando. Quando o cliente quer fazer alterações, a gente anota tudo. Após esses dias, a gente faz as alterações, reenvia para ele. E a gente vai fazendo assim até dar o ok. Geralmente aqui no escritório a gente faz uma alteração, 2 no máximo, e aí o projeto já fica bem alinhado com o que o cliente quer e deseja, tá? Após isso, a gente passa para a etapa do projeto executivo, que basicamente é uma etapa 100% aqui do escritório, onde a gente vai detalhar todas as informações, tá? Então, a gente vai fazer lá projeto de iluminação, planta de forro, se tiver forro, planta de paginação de pisos, se tiver troca de pisos e revestimentos, planta de layout com as medidas gerais, as vistas e as perspectivas para detalhar a parte de marcenaria. Quando tem algo de construir e demolir, que eu geralmente faço aqui no escritório, que às vezes é uma reforma, a gente faz a planta de construir, planta de demolir, planta de alvenarias, planta de pontos elétricos, planta de pontos hidráulicos, isso depende um pouco de cada projeto, do que cada projeto precisa, tá? E também, junto com o projeto executivo, vem a lista de compras que eu faço, que é separado por categoria, né? Então, eu faço lista de compras só de móveis, só de iluminação, só de louças e metais, só da parte de tecido, né? Tapeçaria, cortina persiana, tapete, tá? E que é mais cabeceira também, tá? Ou algum tipo de estofado que é personalizado. Então a gente faz essas listas separadinhas para o cliente conseguir comprar isso e ficar mais organizado. Porque o que eu percebo? O projeto executivo é algo mais técnico. O cliente consegue olhar, entender, porque ele não é tão difícil, mas ele é mais técnico para os profissionais que vão executar a obra e para a gente também. Então, com a lista de compras, ele consegue ficar mais direcionado ali ao que ele precisa comprar, seja pela internet ou em alguma loja física que a gente vai orientar ele, tá bom? E após isso, a gente finaliza a etapa de projeto, entrega o projeto para o cliente, tá? Se ele precisar de alguma indicação ali, se você tiver combinado isso com ele, né, que geralmente é o que eu faço, eu já passo os fornecedores que eu indico para ele. E também tem a outra etapa, que eu gosto de fazer aqui com os clientes, se eles quiserem fazer o acompanhamento da execução da obra. E aí tem 2 formas de fazer isso.
Ou a gente faz todos os orçamentos para o cliente, tá? Com pelo menos 2 fornecedores. Então, quem vai fazer a obra? A gente orça com 2 pessoas. Onde vai comprar a iluminação? A gente orça com 2 lojas. E a gente recebe esses orçamentos, né? A gente solicita esses orçamentos, manda todas as informações, recebe o orçamento, corrige o orçamento, que geralmente sempre vem com erro, envia novamente, tá? Para ser corrigido, recebe, confere, para depois passar para o cliente, tá? Para esse orçamento ficar correto e evitar problemas na obra, de faltar alguma coisa ou de alguma intercorrência ali que foi pelo erro do orçamento, tá? Ou falta de informação. Então, resumindo, né, a gente faz o projeto e depois, como complemento, a gente faz essa etapa de orçamentos, tá? Que tem alguns profissionais que já incluem com o projeto, mas eu não gosto de incluir dessa forma, porque eu acho que pode gerar algum tipo de prejuízo na etapa de projeto, porque às vezes você se programa para fazer alguns tipos de orçamento e depois tem que fazer muito mais. Então, eu gosto de fazer separado, tá bom? Então, a gente faz essa etapa de orçamentos e algumas visitas de acompanhamento de obra.